Boa noite, Grupo Refúgio, e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós nessa segunda-feira, dia da família, dia do colocar, né, a nossa casa no altar. Louvado seja o nome do Senhor. Não deu para eu gravar o vídeo para eu mandar mais cedo, como de costume, né? Do propósito que a gente envia o vídeo, né, bem cedo. Porém, não deu, e eu não queria deixar, sabe, assim, hoje passar em branco. Por quê? Porque o Senhor colocou algo no meu coração e eu quero compartilhar, porque a mensagem de Deus é vida, a mensagem de Deus é viva, e nós necessitamos tomar, né, de beber essa água que, sabe, é uma fonte de água viva que eu e você precisamos para nos saciar. Todos nós, né, estamos sujeitos a cair, somos seres humanos, nenhum de nós aqui é super-heróis, né? Nascemos com superpoderes, nós somos limitados, nós necessitamos da graça do Senhor sobre as nossas vidas, das mãos poderosas, né, do Todo-Poderoso para nos guardar, para nos guiar. Por isso que nós temos que nos alimentar da palavra de Deus, buscando dia e noite, meditando nessa palavra. Para quê? Para que nós possamos, em nome de Jesus, nos desviar do mal, né? A palavra diz isso? O que a palavra diz? Diz que nós precisamos fugir da aparência do mal. Por quê? Porque tem coisa que nós não vamos conseguir vencer. Então, tem coisas que nós necessitamos fugir. Deus, ele é tão sábio, né? A palavra do Senhor, ela é tão edificante. Nós necessitamos dessa palavra, gente. Tem uma outra passagem que fala assim: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, o que nós aprendemos? É contradição. Não é contraditório, jamais. Nós aprendemos que há situações. Então, tem situações que nós precisamos resistir, estar lá firme. Para quê? Porque o diabo vai fugir. Só que tem outra situação que nós não vamos vencer, que a gente não consegue vencer. Então, qual é a necessidade? Qual é o caminho? Qual é a direção? Fugir. Foge da aparência do mal. Grupo, o nosso coração, ele é enganoso. Então, assim, que o Senhor dê discernimento para mim e para você, para entender essa palavra. Porque assim, a gente não pode tomar uma palavra para as nossas vidas a qual não nos cabe, né? Uma mensagem que nos cabe. Eu creio que, assim, a palavra de Deus é como um bolo, cada um sai com seu pedaço. Uns maiores, outros menores, mas todo mundo se alimenta, todo mundo tem pedaço para todo mundo. Porém, não toma posse daquilo que não é para você. Tipo, a carapuça não te serviu? Não vista. Mas se você está passando por algo parecido, é um alerta, porque Deus, ele não fala à toa. Tudo há um propósito. Então, se Deus está falando, é para mim e para você, é para nós nos alertar, porque muitas vezes não está acontecendo isso agora na sua vida, mas pode haver que o inimigo ele esteja preparando um laço. E ali na frente você já vai estar esperto para não cair. Outros casos, pode ser que você esteja passando exatamente por isso. E há uma mensagem para te libertar, porque você não é super-herói. Você, sabe, não nasceu com superpoder, mas você é filha do Todo-Poderoso, daquele que te ama e te dá livramento e te dá direção para que você se desvie do mal. Eu vejo a Bíblia como isso, sabe? A Bíblia é simplesmente a nossa bússola, né? Para que a gente não, sabe, se autodestrua, para que a gente não, sabe, não se perca. Então, é uma instrução. Tudo está aqui.
sabe? Não sai nada fora da tudo, a gente tem resposta para tudo. E aqui a gente aprende, sabe, o que fazer, o que não fazer, o que vai nos destruir. Então, bora lá que hoje Deus vai falar. Amém? Mateus capítulo 5 e o versículo do 27 ao 30, eu vou ler. Preste bem atenção. Vocês ouviram o que foi dito: não adulterarás. Mas eu digo: qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se a sua mão direita o fizer pecar, corte-a e a lance fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Que mensagem, né? Que alerta, né? Como eu disse, eu vou repetir já pela terceira vez. Você não é super-herói. Eu e você estamos sujeitos a cair, sujeitos ao pecar. Por isso, nós temos que estar em alerta para que nós possamos, em nome de Jesus e pela graça de Deus, nos desviar, sabe, do mal, fugir da aparência do mal. Só condena uma pessoa quem, na realidade, né, não tem noção do que é ser um ser humano. Tem muitas pessoas, né, que se colocam num patamar de muita santidade. E muitas vezes elas se acham até mesmo mais santas do que o próprio Jesus. Por quê? Porque elas têm o dedo da condenação. Eu estou falando de condenação porque julgar, nós devemos julgar. A Bíblia fala para a gente julgar, né? Olha a árvore, veja, né? Presta atenção na árvore. Qual é o fruto que ela está dando? Isso, para mim, eu entendo como um julgamento. Eu estou ali observando a vida de uma pessoa e vendo os frutos dela. Para mim, é um julgamento, é um tipo de julgar. E nós devemos, né, julgar. Por isso que a gente tem que ter justiça em nós. Por quê? Julgar o que é certo, o que não é, mas não condenar. Condenar, nós não temos esse direito. Só que muitas vezes nós nos colocamos nesse patamar e o que acontece? Então, uma pessoa peca, uma pessoa cai e a gente já cai assim, né? A gente não tem misericórdia, a gente já cai assim, tipo de matando, para quê? Que a pessoa não é crente, ai, como que pode, né? É pecadora e não sei o que, mas naquela condenação. A pessoa muitas vezes não consegue nem assim, ela se sente, né, tão mal, tão condenada, que já está condenada, mesmo que ela não, muitas vezes ela se lança mais para o pecado ainda. Porém, essa pessoa pode ser você. Você pode estar passando por isso agora. A gente tem que parar, sabe, sair dessa religiosidade ou desse falso moralismo de que a gente é super, né? O vizinho peca, o fulano peca, né? Mas eu não. Eu jamais. E se há alguma, sabe, te pegar assim de surpresa? E se você, por algum momento, cair no laço do passarinheiro? Todos nós estamos sujeitos a pecar. Então você, sabe, que é casado, que é casada, vamos vigiar. Nós precisamos vigiar. Eu estava vendo uma pesquisa sobre adultério e fala que
assim, uma grande parte do adultério acontece no trabalho, porque a pessoa, ela passa mais tempo com o colega de trabalho do que com a própria família, né, com o próprio marido, com a própria esposa. Então, é muito mais fácil, acontece muito, é grande o número de pessoas que adulteram no trabalho. Só que aqui Jesus está indo além. Por quê? Porque muitas vezes você não fez o ato de adulterar, você não caiu, né, no pecado, no laço, entre aspas, mas dentro de você, você está cultivando algo. E é sobre isso que eu quero falar, porque é sobre isso que Deus colocou no meu coração. Aqui diz assim, ó, no versículo 27 do capítulo 5. Vocês ouviram que foi dito, não adulterais. Não, foi uma ordem, não adultere. Aí Jesus fala assim, mas eu digo que qualquer que olhar para uma mulher, isso seja mulher ou homem, já cometeu adultério com ela no seu coração. O que é o coração? É o órgão? Não, é a nossa mente, né? Onde a gente pensa, onde a gente sonha, né? Que a gente faz planos, projetos, é tudo ali onde está arquivado. E muitas vezes a gente começa a alimentar sentimentos e pensamentos, a gente vai dando vida e alimentando aquilo ali, e ele cresce numa proporção, né? Muitas vezes gigantesca, a qual você não consegue mais sair disso. E Jesus, ele diz assim, se você olhar para uma pessoa, só de você já começar a pensar nisso, a se pensar com essa pessoa, já está pecando. Por isso que eu falei que a Bíblia, para mim, ela é assim a instrução para que a gente não caia, para que a gente não morra. Porque assim, ela faz com que a gente se desvie do caminho do caminho errado, do caminho do mal, do caminho da morte, antes que a gente caia, antes que a gente vá cair. Por isso que a gente tem que estar aqui lendo, a gente tem que estar, sabe, tem que comer essa palavra. Porque assim, tudo começa na nossa alma, assim, no nosso coração, né, na nossa mente. E a gente vai dando força para aquele sentimento e daqui a pouco você se vê totalmente envolvida naquele sentimento. Por mais que você não chegou ao ato de adulterar, né, de ficar com uma pessoa, sendo você homem ou mulher, só o fato de você pensar. Então, Jesus já corta ali, ó, nem pensa. Por quê? Porque se você pensar, vai entrar pelo seu coração e ali você vai, para fazer, é um passo. Muitas vezes a pessoa não está muito bem, né, no seu casamento, ou aconteceu alguma coisa e está num momento um pouco difícil, aí vem uma pessoa que dá um pouco de atenção, seja homem ou mulher, e aí, sabe, já vai desviando o caminho, pensa, corta, já precisa cortar, já precisa ser cortado. Imediatamente. Porque se isso for pegando força, você não vai conseguir sair desse laço, desse embaraço. E aqui Jesus é bem, tipo, direto, bem radical, né? Tipo, ó, se o teu olho te faz pecar, arranca ele. Melhor você ficar sem olho, ficar caolho, ficar cego de vez, do que você ir para o inferno com olho e tudo, né? Se sua mão te faz pecar, faz a mesma coisa. Arranque ela. Nós temos o poder, sabe, de não permitir que essas coisas, que esses pensamentos, ele cresçam. É nós que alimentamos.
Por isso que no dia, né, do juízo lá, do juízo final, muitos vão ser condenados. Por quê? Porque nós temos esse poder. Não adianta chegar para Jesus lá na hora, né? E, ai, mas eu não consegui, ai, eu fui fraca, ai, a carne foi fraca. Não, nós temos o poder. É nós que alimentamos os nossos sentimentos ou não. Não tem desculpa nenhuma, sabe? É uma escolha. Ou você escolhe, por mais carente que você esteja, homem ou mulher, você escolhe, sabe? Ou alimentar ou falar, não, pera lá. É Deus em primeiro lugar na minha vida, eu sou casado, eu sou casada e estou passando por um momento difícil, porém, é eu e meu marido diante de Deus, sabe? É você que vai cultivar. Tem um ditado, não sei como que fala, que diz assim: o passarinho ele pode até rodear a sua cabeça, mas fazer ninho não, porque assim você não tem como evitar que ele passe, mas você tem como não permitir que ele faça ninho, que ele pouse e faça ninho na sua cabeça. Então, não jogue fora a sua família por um momentinho, ou não jogue fora a sua vida eterna por um momentinho, né, de engano, de prazer. Em nome de Jesus, que nós possamos estar fitadas em Cristo Jesus. Amém? Lute pela sua família, cuida da sua família, cultive a sua família, né? Hoje é dia da gente estar colocando a nossa família no altar de Deus. E essa mensagem é para mim, é para você, para que a gente entenda que não somos super-heróis, todos nós estamos sujeitos a cair. E se você está passando por isso, ou se você vier a passar por isso, lembre-se, a sua família é um projeto de Deus e ela não vai fracassar. Não se esqueça jamais de que é responsabilidade sua cultivar ou não pensamentos errados. Amém? Glória a Deus! Então, que Deus abençoe a sua vida, abençoe seu resto de noite e que o Todo-Poderoso esteja sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. E vamos declarar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, porque a minha família é um projeto de Deus e ela não vai fracassar. Beijo a todos.